E aí, pessoal do CNA Jovem, tudo bom? Como é que tá essa nossa rede aí, tudo beleza? Estamos aqui no Rio Grande do Sul, Santana do Livramento, no distrito do Sarandi, que é um rio aqui que passa na nossa região. E estamos aqui num convite muito especial aí da turma, para a gente falar um pouquinho de sucessão, empresas familiares, dos nossos sindicatos. Eu fiquei muito feliz com essa lembrança aí que solicitaram para a gente falar com a minha irmã, a palestra dela, que é Sucessão no Agronegócio, da porteira para dentro. Então vamos lá. Bem-vindos à nossa propriedade, um prazer receber vocês. Saudade de toda a galera. Então vamos lá com a Mana, que está nos aguardando aqui para falar um pouquinho de tudo isso. Valeu, pessoal, vamos lá. Tudo bem com vocês? E aí, Mana? Nós. Tudo jóia? Tudo bem? Tudo bem. Mana, atendendo o pedido do pessoal do CNA Jovem, da nossa rede, a gente quer ampliar o nosso conhecimento, trazer aí um pouco da sabedoria de quem está trabalhando na questão da sucessão, na questão da empresa familiar, na questão de como que acontece tudo isso, de como se dá essa magia da sucessão que tu vem trabalhando. E eu fico muito feliz de estar aqui conversando com a minha irmã e com essa profissional que vai hoje nos trazer um pouco dessas inquietudes, dessas necessidades que a gente traz enquanto jovem, empreendedores, aí querendo trazer um pouco de inovação também. E é isso aí. Eu acho que para a gente começar a nossa conversa, não sei se quer te apresentar para o pessoal aí, dar um beijo para a galera e vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero agradecer então pelo convite, pela lembrança, né, de terem trazido para participar desse primeiro congresso. Estou muito feliz e estou feliz também de poder fazer aqui fora, né, com meu irmão. Então, quero agradecer mesmo por essa oportunidade de estar com vocês. Eu trabalho com sucessão em empresas familiares e é uma paixão grande que eu tenho. Trabalho com desenvolvimento de equipes, de líderes, mas hoje nosso foco vai ser no meio agro, né? Mano, eu acho que é assim, para a gente começar um pouquinho, trazer a questão da empresa familiar, qual é a diferença que ela tem de outras empresas e também da onde os diferentes ambientes onde se dá a sucessão, né? Trazer esse contexto desse mundo aí para ir nos aproximando da nossa conversa. Ótimo. A empresa familiar é todo um negócio em que tem uma família no comando, né? Então, essa é a grande diferença. A decisão, a propriedade está dentro de uma família. E muitas vezes a qualificação e a desqualificação disso. Às vezes o pessoal fala assim, eu não estou em dúvida se eu vou trabalhar numa empresa familiar ou não, porque a empresa familiar não é tão profissionalizada, porque na empresa familiar... Gente, 85% dos negócios do Brasil são de empresas familiares. Se a gente olhar no mundo, somando todos os faturamentos das empresas familiares, seria a sexta maior economia do mundo, né? Então, assim, é enorme as possibilidades que tem dentro das empresas familiares, olhando aí para quem é um profissional de mercado, né? E que dentro da empresa familiar pode sim estar se realizando. E eu sou uma defensora da empresa familiar, então sempre que eu escuto um profissional dizendo assim, estou em dúvida se eu aceito ou não trabalhar naquela empresa porque ela é familiar, eu pergunto por quê? Me explica um pouco mais. E a questão sempre é essa, é a entrada dos herdeiros dentro do negócio, que muitas vezes eles não estão qualificados, eles não fizeram o seu tema de casa e por serem herdeiros já podem entrar como sucessores. E o trabalho que se faz é justamente esse, né, mano? De poder ajudar a empresa e a família a estar organizando essa entrada da turma dentro do negócio. Perfeito, joia. Mano, eu acho que assim, como é uma coisa inerente a diferentes universos, eu gostaria que tu nos explicasse o que é sucessão. E aí a gente vai engrossando o nosso caldo. Calma. Eu vou dividir aqui em dois momentos, a sucessão dentro de empresas não familiares e a sucessão dentro de uma empresa familiar. A sucessão dentro de uma empresa não familiar, eu também me refiro aos sindicatos, eu me refiro às demais empresas que também a gente precisa ter gestão, é qualificar os colaboradores para que eles possam estar assumindo cargos de maior responsabilidade, né? Então é ter um programa de desenvolvimento das pessoas para que no momento em que a empresa vai crescendo ou que
ou que os líderes atuais venham a sair ou porque se aposentaram ou porque pediram demissão, enfim, a empresa possa já ter gente dentro da sua cultura e qualificado para conseguir dar andamento nos processos, sem necessariamente ter que buscar no mercado pessoas, né? Então que a gente já tenha pessoas prontas dentro do nosso celeiro. Quando a gente fala dentro de sucessão em empresas familiares, o que a gente está colocando? É a qualificação dos herdeiros para que de fato possam vir a ser sucessores dentro do negócio. Então é poder ter o PDI ou PDH, né, Plano de Desenvolvimento de Herdeiros ou Plano de Desenvolvimento Individual, em que a gente possa traçar trilhas de carreira, o que essa pessoa vai estar fazendo, onde é que ele vai estar se qualificando, que cursos ele vai ter que fazer, o que ele vai ter que entender, para que quando ele venha trabalhar dentro do negócio, ele já esteja qualificado para isso. E a gente também sempre coloca, né, Bento, a importância da pessoa começar num nível mais baixo, da pessoa começar lá numa área mais operacional, e estagiando em outros setores, para na medida do possível a pessoa vai crescendo, não é de uma hora para outra que isso tudo acontece. Joia. Mana, para seguir nesse labirinto da sucessão e nesses dois mundos diferentes, por dizer assim, eu acho que é importante a gente resgatar a questão de entrada nesses mundos, né? De como que se dá a composição daí dos papéis e dos indivíduos que estão envolvidos em cada universo desses. Queria que tu explicasse um pouquinho para nós. Falando daí da empresa familiar, né? Quando a gente entra numa família, a gente se dá por meio de gestação, adoção, ou porque casou com alguém, enfim, entrou na família, né? Já a entrada dentro da empresa, na empresa, ela não se dá dessa forma, ela se dá através de uma seleção. A pessoa foi selecionada e por isso ela vai trabalhar, enfim, naquela atividade. Então, só falando de como se entra dentro de cada um desses mundos, a gente já vê que tem uma diferença enorme. A outra questão é as trocas, né? Dentro da empresa, a gente troca o quê? Por remuneração. Eu vendo meu tempo, né, para conseguir qualificação, remuneração, PPLR. E dentro da família, a troca se dá através de afeto, através de carinho. Então, muitas vezes, o que a gente percebe é filhos dentro da empresa, com os pais buscando aquele afeto que é da família dentro do negócio. Então, está deslocado. Sempre que a gente mistura mundos, a gente se despotencializa. Então, o trabalho da sucessão nas empresas familiares é a poder ajudar com que essas relações se estabeleçam dentro dos seus mundos adequados, em que quando eu precisar de afeto, carinho, reconhecimento, amor, isso eu encontro dentro da família, como filho, como pai, como irmã, como sobrinha. E quando eu busco essa questão de remuneração, de troca pelo resultado que eu entreguei, eu encontro isso dentro da família. Não é raro que a gente veja empresas que para os familiares paguem abaixo do que o mercado vem pagando ou muito acima, como uma forma de compensação por algo da família. E isso também, olha ali, ó, o fonezinho. Isso também não é o adequado. O adequado é que a gente consiga trabalhar de uma forma equilibrada. Tá, muito bem. Eu acho que junto com essas questões dos mundos vem as regras, e a gente fala muito na nossa rede, nos nossos estudos sobre a sucessão, da questão das governanças, governança corporativa, governança familiar, que eu acho que é um pouco desse regramento dos papéis, das condutas que se deve ter em cada mundo, em cada ambiente desses aí. Então, para seguir nesse caminho aí, falar um pouco dessa governança, desse protocolo familiar, dessas questões de regramento que, na verdade, vem para clarear, vem para especificar e eu acho que até instruir esses ambientes para que eles aconteçam cada vez melhor e de uma maneira mais harmoniosa. A gente já vive num mundo com tanta instabilidade jurídica, econômica, que quando eu falo da porteira para dentro, né, e foi a ideia da palestra, é o que a família pode já trabalhar de forma protagonista, de forma a se preparar antes do problema acontecer, né? Então já temos questões jurídicas, legais, tributárias para poder estar se organizando, como que a gente consegue se estruturar. E o protocolo dentro da empresa familiar, ele é extremamente importante. E mais importante ainda é que a gente faça isso antes do problema aparecer.
Então que a gente possa ter um protocolo que diga como é que as pessoas podem entrar na família antes de daqui a pouco as pessoas já estarem entrando para trabalhar, porque senão fica parecendo assim, essa regra entrou porque o meu filho entrou na empresa, essa regra aqui aconteceu porque a minha sobrinha, tarará. Então trabalhar o protocolo que é um regimento interno da família de como ela vai se relacionar com a empresa e com os próprios integrantes da família, né? É super importante e quanto antes a gente fizer isso, melhor. Uma coisa que a gente tem que estar consciente, no momento do nascimento de alguém, já começa ali, no mínimo, a ter um herdeiro, que talvez seja um sucessor. Então, quanto antes a gente puder trabalhar os valores, trabalhar a importância da família, a importância da empresa, enfim, mais fácil vai ser de depois, quando chegar a sua hora de assumir o negócio, ou não, está mais clara essa decisão para as pessoas. Mano, eu acho que chegou o momento aí de trazer uma ferramenta que a gente também já vem conhecendo, que é a questão dos 3 círculos, né, onde a gente esclarece um pouquinho de cada universo desse aí, de cada mundo desse aí, e como que se dá isso aí no nosso dia a dia, na questão do nosso papel mesmo. Então, que tu trouxesse aí esse modelo. Aqui para poder clarear, né? Aqui a gente tem um mundo empresarial. Quem eu sou na empresa? Eu sou o diretor, eu sou estagiário, eu sou funcionário. Dentro da empresa a gente tem esse papel organizacional. Dentro da propriedade se encontra o papel societário, né? Da propriedade, dos sócios, do dono do negócio. E dentro da família a gente tem os papéis familiares, de pai, mãe, filho, sobrinha, tio, primo, enfim. Toda essa gama, né, de papéis que a gente tem dentro da empresa, das famílias. Até aí tudo bem. O problema, Bento, começa quando a gente começa a ter as intersecções dos mundos. Lembra que eu falei que quando a gente mistura mundos a gente se despotencializa? Pois é. Dentro da empresa familiar a gente sempre tem esses 3 mundos acontecendo juntos, né? Então eu muitas vezes estou na empresa e sou da família. Aqui estou eu. Então é o filho, a filha, o sobrinho, o tio, que ainda não é sócio, mas é da família, está na empresa e exercita então este papel. Como é que essa pessoa consegue lidar? Lá dentro da empresa eu não sou o filho, eu não sou o tio, eu sou o colaborador, né? Então poder trabalhar na clareza desses papéis. Aqui dentro da família e da propriedade. Muitas vezes, quando a gente pega famílias mais tradicionais, aqui é muito papel da esposa, que ela é sócia, ela é da família, mas ela não está na empresa. E o que eu percebo é que muitas vezes essa pessoa ela só assina, né? E só assinar tem uma responsabilidade tão grande e às vezes a pessoa não sabe o que está acontecendo, a perda de patrimônio, porque, enfim, o negócio não estava bem, como propriedade, a pessoa assinou e depois, por falta de qualificação dela, inclusive, fica sem saber o que estava acontecendo. Então, de poder dar uma formação para essa pessoa, uma vez que ela é da propriedade, é proprietário e é da família, ela tem uma responsabilidade bem grande com relação à propriedade do negócio. E quem é também da empresa e é da propriedade, é daqui a pouco aquele sócio que entrou depois, que não faz parte da família, mas que também é sócio e também está dentro da empresa. E nós temos o 7º papel, todo poderoso aqui, que está em todos os mundos, tanto na família como na empresa, como na propriedade. Então, muitas vezes ele é o fundador, né? Ele é dono do negócio, ele está na empresa como presidente, na família ele é o pai. Então ele tem um poder muito grande. E o que a gente faz dentro do trabalho de sucessão de empresas familiares é clarear esses papéis, colocar o poder de cada um dentro do seu círculo, né? Não do seu quadrado, mas do seu círculo, e ajudar as pessoas a terem conversas e diálogos de fato, aonde o que eu estiver falando enquanto filho seja dentro da família, o que eu estiver falando enquanto empresa aconteça dentro da empresa e o que eu estiver falando enquanto propriedade aconteça no meio societário, né? E que a gente não tenha aquelas discussões de daqui a pouco o pai, que também é diretor, tá tendo um diálogo com o filho como filho dentro da empresa, ou que aquele churrasco de final de semana, ao invés da gente estar falando dos filhos, da turma, aconteça de estar falando sobre a empresa e quais são os próximos passos, e a compra daqui, a aquisição de lá, e que muitas vezes aquele sócio que não é da família vai ficar sabendo de uma decisão que foi tomada no domingo, num churrasco de família. Perfeito. Mano, assim, nessa composição entre governança corporativa, familiar, os papéis,
Ai, que tá, velho. A própria questão das afinidades, das gerações, da inovação, todos esses temperos aí que fazem parte do caldo que a gente estava chamando da sucessão. Eu queria que tu nos deixasse assim as dicas, as principais dicas que tu tem visto na estrada, que a gente deve seguir, que são assim as referências, né, que tu nos deixa nessa parte da sucessão. Tá bem, então assim, quando a gente fala de empresa familiar e o proprietário, o herdeiro entrando dentro do negócio, né, de respeitar quem já está lá dentro, aprender com aquele colaborador que já faz parte quase dos móveis e utensílios da empresa, porque está há 10, 15 anos, então ter humildade de poder pegar, perguntar, se instruir a partir disso, né. A outra parte, se qualificar. Então estudar, poder ver o que é de melhor para que quando ele venha entrar na empresa, e se isso for uma escolha dele, ele esteja pronto para isso. A outra questão é que ele possa também fazer estágios ou ter trabalhado fora do negócio, né, para que quando ele venha, ele também entre de forma mais validada para poder assumir o seu papel dentro e que ele comece de baixo. Né, que ele comece experimentando em várias áreas, porque muitas vezes a gente acha que vai adorar o marketing e aí chega lá na área administrativa e curte um monte, ou ao contrário. Então que eles também possam se dar o direito de experimentar e ver o que vai fazer mais sentido para si. Conhecer, e que a empresa não seja uma obrigação, né, ela é uma escolha, porque muitas vezes a gente vê que o herdeiro se torna sucessor como um legado maldito e que não precisa ser assim, ele pode fazer a escolha disso. Joia. Mana, falando de empresa e falando de família, esses dois mundos que a gente começou a conversa lá atrás, acho que o que nos traz muito forte desses ambientes são os valores empresariais, os valores da família. E queria que tu destacasse aí os principais valores da sucessão, que tu encontra na sucessão, para que isso se consolide de uma maneira harmoniosa e salutar para a empresa e para a família. Quais são aí os ingredientes essenciais para que isso aconteça? Por onde eu tenho andado, mano, eu tenho percebido que três ingredientes são essenciais. O primeiro de todos é a confiança, né? Se não há confiança, a sucessão ela fica muito fragilizada. Então, a confiança de quem vai passar o bastão para quem está entrando é muito importante, porque essa pessoa que entra junto com ela traz toda a questão de inovação, de mudança, e isso gera ansiedade em quem vai estar passando esse bastão, né? Então, se não tiver confiança, se não soubessem que essa pessoa de fato está fazendo isso porque ele estudou, porque ele se qualificou e que de fato vai fazer diferença no meio do negócio, me questiono, né, a entrada dessa pessoa. Então a confiança é o primeiro dos valores. O amor, porque o amor conecta e o amor muitas vezes ele ajuda nesse momento delicado, né? E por último a verdade, porque ela nos facilita que a gente tenha conversas profundas, diálogos, que muitas vezes é difícil a gente estar falando de um filho para um pai, de um tio para uma sobrinha. Então a verdade, ela tem que estar junto com isso tudo, né? Eu brinco muito do feedback rapadura, duro mais doce. E então a gurizada tem que estar com isso trabalhado, né? Confiança, verdade e o amor. Eu digo gurizada porque a gente aqui no sul chama guris e gurias, né? Aí seria o piá, a menina, o menino, enfim, a gente aqui no sul usa muito guria, mas é de trabalhar isso tudo dentro da família. Tanto em quem vai estar passando esse bastão, como também para quem vai estar recebendo. E outra coisa que acho que é importante a gente colocar, que isso não se dá de uma hora para outra, né? É todo um processo. E muitas vezes o fundador do negócio, ou o dono do negócio, ele vai para um conselho, não necessariamente ele tem que sair da empresa, mas ele tem que sim dar um espaço físico e um espaço emocional para que a sucessão se estabeleça. Quando eu digo espaço emocional, é ele também, né, abrir mão de alguma coisa ou dar um espaço para que essa pessoa comece a também construir as suas coisas ali dentro, também poder trabalhar o seu legado. E dentro da empresa familiar, o protocolo da família, ele é muito importante porque ele vai regrar todos os processos. Enquanto um herdeiro quer botar 1, 2, 3 cavalos, 5, 10 vacas, tudo bem. Mas e quando vira 100 cavalos? E quando vira 200 vacas, né? Pode, não pode?
Como é que o protocolo, então, vai estar regrando isso para que antes de ter o problema, a gente já consiga estabelecer esses limites? Porque o que é conversado não sai caro. E como dizia Freud, né, o que não é falado, de alguma forma é atuado e aparece. Então, que a gente possa dar esse espaço para as coisas serem conversadas antes de que necessariamente as coisas estejam ruins, que a relação já esteja fragilizada por não ter mais tempo mesmo. Mana, roncou o nosso mato. É lindo que sempre que a gente acessa esse mundo, a gente resgata esses valores, a gente se conecta, como tu disseste. E essa eu acho que é a magia que move o mundo e que segue a gente pensando para frente e deixando o nosso legado e acreditando nas novas gerações. Então fico muito feliz aí de estar compartilhando esse momento com a nossa turma, com a nossa rede. A gente está longe nesse Brasil continente, mas sempre conectados aí e aprendendo juntos. E hoje foi um prazer, uma satisfação estar aqui com a Mana, minha irmã, trazendo um pouco do conhecimento dela, um pouquinho da estrada dela, nesse mundo de sucessão, de empresa familiar, do mundo empresarial, dos papéis e de como a gente pode tirar proveito de tudo isso, aprender com tudo isso e evoluir para frente. Pessoal, muito obrigado a todos e a Mana quer deixar um beijo especial aí. E eu que te agradeço, né, Mana, por ter me dado a oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouquinho do que eu estudo, do que eu trabalho, e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui fora com meu irmão, né, então te dar um beijão, um abraço e valeu. Valeu. Por essa oportunidade. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.